Graça e paz, igreja. Vamos iniciar um momento de louvor e adoração ao Senhor todos juntos? Assim como uma flor se abre como a brisa, restaura-nos, Senhor, com graça nos abriga. Assim como um sorriso abraça uma dor, restaura-nos, Senhor, com teu rio de amor. Restaura-nos, Senhor, como fonte no deserto, transborda nosso leito, teu oásis seja perto e faz crescer. Queremos, Senhor, crescer e viver. Assim como a criança corre para a vida, restaura-nos, Senhor, nos guarda da fadiga. Mas mesmo que chorando, lançamos a semente, restaura-nos, Senhor, o coração e a mente. Restaura-nos, Senhor, como fonte no deserto, transborda nosso leito, teu oásis seja perto e faz crescer. Queremos, Senhor, crescer e viver. Aviva a esperança em cada coração, renova-nos, Senhor, com tua direção, pois grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso alegre estamos, erguemos nossa voz. Restaura-nos, Senhor, como fonte no deserto, transborda nosso leito, teu oásis seja perto e faz crescer. Queremos, Senhor, crescer e viver. Transborda-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, renova-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, morto pra nos salvar. Consolador, Consolador, Conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas,
nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Obrigado, Jesus, porque só o Senhor pode dar esse amor maravilhoso, esse consolo que só vem do Senhor, Pai. Essa paz que excede todo entendimento, que vem do Senhor. Nós agradecemos, Pai, porque nós podemos receber do Senhor, Pai. E nós queremos, Pai, sempre estar debaixo da Tua direção, debaixo da Tua graça, seguindo sempre, Pai, a vontade do Senhor, Pai. E nós cantamos, Pai, neste momento aqui, que nós queremos Te louvar. E é por isso que nós Te louvamos, porque o Senhor tem sido um Deus tão bondoso com a gente, com todos nós. Nós queremos louvar e engrandecer o Senhor. Pai poderoso e infinito, Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar. Em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Amém. Quero saudar a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Se eu te fazer uma pergunta, que tipo de pessoa você entende que vai ocupar o céu? Que marcas evidentes têm as pessoas que irão povoar o céu? Sendo o céu a nossa linha de chegada, como você tem se preparado para chegar até lá? Será que existe algum tipo de preparo? Você tem pensado sobre isso? Eu acredito que em toda jornada que nos envolvemos, exige que conheçamos o percurso, aquilo que está envolvido nesse procedimento, se nós quisermos obter sucesso naquilo que fazemos. Estamos hoje na sexta mensagem, na temática Reformando a Vida Cristã, e hoje mantendo a esperança viva, guardada nos céus, e é guardada nos céus pelo poder de Deus. A minha expectativa é que você seja plenamente consciente do tipo de jornada que nós estamos envolvidos. Em 2013, numa corrida de cross country, o atleta Abel Mutai, representante do Quênia, estava apenas a alguns metros da linha de chegada, mas ele confundiu-se com a sinalização e parou pensando que já tinha concluído a corrida. O atleta espanhol Ivan Fernandes, que estava logo atrás, que vinha atrás dele, ao perceber o que estava acontecendo, ele começou a gritar com o queniano para que ele continuasse correndo. Mas o problema é que Mutai, o queniano, ele não sabia espanhol e não estava entendendo o que estava acontecendo. E então, o espanhol gesticulando, foi ficando mais enérgico para que o queniano pudesse compreender a situação. E ele não quis aproveitar daquela circunstância, daquela oportunidade, para acelerar e passar e vencer a prova. O corredor espanhol simplesmente empurrou, foi levando aí o corredor queniano até o fim,
para a vitória. E isso chamou a atenção dos repórteres, e alguém perguntou por que ele deixou o queniano vencer. Ao que ele respondeu simplesmente que ele não tinha deixado o queniano vencer. Não o deixei vencer, ele ia vencer. Amados, a vida cristã é uma jornada que envolve propósitos e envolve destino. E quando nós falamos aqui sobre reformando a vida cristã, implica nos alertas ou nos deixar alerta sobre a grandeza e os desafios do percurso que estamos envolvidos. E é sobre isso que nós queremos conversar essa noite. Despertar a cada um de nós sobre a grandeza do percurso do qual estamos envolvidos. Eu queria ler com você 1 Pedro, os versos 3 a 9, está aí projetado para você acompanhar a leitura comigo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês serão alcançados, ou vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Creiam nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Queria orar com você nesse momento. Pai amado, estamos felizes porque podemos ler a Tua Palavra nesse momento e de forma tão tranquila compartilhá-la com os nossos amados. Que ela possa fazer diferença e apesar da minha limitação aqui, nós pedimos que o Senhor crie efeitos de eternidade, que haja fruto brotando no coração do Teu povo, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Essa carta escrita por Pedro é um testemunho de como o caminho altera o caminhante. Pedro, que escreve essa carta, ele é completamente diferente do Pedro que iniciou a sua caminhada com Jesus. Daquilo que nós conhecemos, aquele homem impulsivo, impaciente, até mesmo brigão, nós vemos aqui que ele vai canalizando durante a sua vida as suas energias ao serviço do reino, tornando-se exemplo de servo humilde, que teve o seu espírito controlado pelo Espírito de Cristo. Quero compartilhar essa frase aí do Campbell Morgan. Ele diz que a carta de Pedro, de 1 Pedro, enfatiza a vida triunfante na conduta, a vida triunfante no caráter, a vida triunfante no conflito. Conduta, caráter, conflitos. Podemos ter vitórias, amados, nesses três aspectos. O triunfo passa, inclusive, pelo como nós lidamos com os nossos conflitos. A Lígia, minha filha, que boa parte de vocês conhece,
Ela participou de um grande evento de luta pessoal, jiu-jitsu, judô, no estado do Texas, nesses dias atrás. E nesse grande evento reuniu pessoas de todas as partes dos Estados Unidos, de várias idades. Ela fez parte da equipe, não de luta, ela fez parte da equipe que entregou as medalhas na hora do pódio. Aquele tipo de atividade que estudante estrangeiro faz ali buscando ganhar uma graninha extra para suprir, né, para ajudar nas despesas. Então ela estava ali naquela equipe que entregava as medalhas aos ganhadores no pódio. E ela nos contou que algumas medalhas foram entregues sem que o vencedor tivesse a necessidade de lutar. O verdadeiro WO, né? Aquela ocasião em que o adversário não aparece para a luta. E ela observou 2 comportamentos interessantes. O primeiro de um adolescente que ele ficou o tempo todo exibindo a sua medalha ao peito, sendo que ele não teve que lutar para ganhá-la, mas ele ficava ali querendo tirar foto com as pessoas, desfilando com a sua medalha ao peito, sem ter lutado. Em contrapartida, ela observou uma adolescente que estava extremamente frustrada por ganhar uma medalha sem ter lutado. E ela comentava que viajou vários quilômetros, né, e ela estava ali frustrada porque ela estava usufruindo uma medalha de qual ela não lutou por ela. De certa forma, eu fiquei pensando que essas 2 atitudes revelam ou apontam um pouco do tipo de caráter e também a maturidade desses jovens, ou o nível de maturidade desses jovens. E eu entendo que é o que Pedro mostra com a sua vida e com o seu testemunho, com a sua escrita, com a sua pena. Quando nós lemos a sua carta, nós vemos que ele desejava fortalecer os leitores para que eles perseverassem com a atitude correta, matura de uma fé diante da adversidade, que no caso aqui incluía a perseguição por causa de Cristo. O que Pedro estava mostrando é que a graça de Deus é suficiente para prover tudo o que o cristão precisa na sua jornada. A graça de Deus, amados, é suficiente para todas as nossas necessidades. Então a carta ela envolve um foco temático de que para o cristão a jornada de fé é a preparação a todo instante para suportar a pressão que envolve inclusive o sofrimento. Eu pretendo rapidamente destacar apenas algumas expressões desse pequeno texto que nós lemos no início dessa carta, ou do início dessa carta, que eu entendo que nos ajuda a entender o tipo de jornada na qual nós estamos. E o primeiro ponto que eu quero destacar, está aí projetado para você, é a expressão do versículo 3, que diz: Ele nos regenerou para uma esperança viva. Ele nos regenerou para uma esperança viva. Aqui nós temos algumas características do que seria a esperança do cristão na sua jornada de fé. Primeiro, que ela é fruto da ação de Deus. Pedro vai dizer que ele nos regenerou. A obra de regeneração produz em nós a postura correta com a vida. Amados, nós conquistamos vitória na conduta assertiva para os momentos adversos, e isso com a esperança que ele vai dizer que é uma esperança viva, ou seja, a esperança do cristão ela é pulsante, ela é renovável, não é uma esperança estéril, uma esperança oca. Como está expresso aí nessa tela, na próxima tela, a nossa esperança tem raízes, não em nossas emoções, não em nossas forças, porque as nossas forças e as nossas emoções falham, mas
A esperança viva tem raízes na ressurreição de Jesus Cristo. Amados, porque Ele vive, nós vivemos. Porque Ele vive, nós viveremos. Nós fomos regenerados. Nosso novo nascimento nos deu desta vida. Consequentemente, nossa esperança está viva dentro de nós. E é parte da nossa nova vida, dessa postura em Cristo. Eu queria que você pensasse que a nossa jornada cristã, ela é movimentada por um tipo de esperança promovida pela vida de Cristo. E eu quero destacar o que está em Colossenses, capítulo 1, versos 5 e 6, que vai nessa toada que diz: por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Amados, nós estamos falando desse tipo de esperança. É por isso que Pedro, ele abre a sua carta conclamando a todos numa expressão de louvor: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, faz parte do pacote, vamos chamar assim, do pacote da nossa regeneração, uma postura equivalente à vida que recebemos. E Pedro vai trabalhar ainda sobre a qualidade do que ainda nós receberemos. O que Pedro, em suma, está dizendo, amados, que nós já recebemos um pacote completo que envolve algo grandioso lá no final. Ele diz no verso 4, a herança que jamais poderá perecer, ou poderá acabar, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Então, essa primeira marca, essa primeira postura do cristão na sua jornada, um cristão maturo, é a esperança viva, pulsante, que vence e derrota aquela vida pessimista, aquele desânimo. A esperança viva, eu quero dizer que ela desengata o freio de mão das emoções do crente. E eu queria perguntar como é que anda o nível da sua esperança diante das incertezas desse mundo. Que hoje você possa olhar para esse texto e até mesmo se envergonhar, se por acaso você tem adotado um padrão muito abaixo da esperança da qual nós somos convidados a caminhar. E o texto segue ainda informando sobre este percurso vitorioso do qual nós fomos chamados. E é o segundo ponto que eu quero trazer, que está no verso 5, que diz: protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação. Amados, aqui nós temos a característica do peso, da garantia da nossa salvação. Podemos contar com a proteção perfeita e eficaz desse Deus Todo-Poderoso. Amados, nós estamos numa grande jornada e nós temos aqui uma proteção não menor do que a própria força de Deus. É proteção completa naquilo que é necessário, é algo que guarda todo o nosso percurso com segurança. É uma ação completa, uma ação contínua, que não sofre desgaste ou perda de força, porque o que Pedro está dizendo é que é algo que vem do poder de Deus. Amados, o que nos mantém de pé é o poder de Deus. O poder que nos salva é o poder que nos mantém salvos. Essa é uma máxima muito importante. Deus não está apenas protegendo a nossa herança, Ele também está nos protegendo por seu poder. Todos os cristãos, sem dúvida, precisam entender esse processo, porque não só a garantia está na chegada,
mas também no percurso. É o que diz Filipenses, capítulo 1, verso 6, que está projetado aí. Estou convencido que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Da mesma forma, 1 Coríntios capítulo 1, verso 8 e 9, nós temos escrito: Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, é desta forma que Pedro fala na sua carta. Ele quis dizer que o poder de Deus mantém os crentes salvos, apesar dos seus pecados, porque eles colocaram a sua fé salvadora em Cristo, em determinado momento da sua vida. O que Pedro está dizendo é que a garantia que nós temos não é menor do que o próprio poder de Deus. Quando nós abrimos a nossa vida, quando começamos a nossa jornada em Cristo, nós recebemos a capacidade de nos manter caminhando seguros na mão de Deus. É aquilo que nós já dissemos aqui, que em matéria de salvação, o que vale é o primeiro ato, quando a pessoa se abre e se entrega para Jesus, e não o último ato, não a última ação, pois em matéria de salvação, a palavra final sempre será do nosso Senhor. Amados, salvação é competência do nosso Senhor, do nosso Salvador. Por isso que o convite de Pedro, quando você vê o verso 6, ele diz assim: nisso vocês exultam. E ele vai dizer no verso 8, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Amados, a garantia da nossa salvação e a capacidade de termos uma esperança viva, ativa, deveria provocar em cada um de nós uma postura de louvor e adoração. Amados, a nossa postura diante da adversidade da vida, e nós vivemos dias difíceis, não deveria ser amargura, desânimo, mas uma postura que corresponde ao ato salvífico do nosso Senhor, aquilo que Ele nos propõe, que é uma salvação numa jornada vitoriosa. Como diz o verso 6, ainda que agora, por um pouco de tempo, nós devemos passar por tristeza, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Amados, a nossa salvação não é qualquer coisa. O paradigma da nossa salvação é algo extraordinário, é algo de fato espiritual, grandioso, que vem de fora, muito maior do que nós. Como diz o verso 4, é uma herança que jamais poderá perecer, uma herança que jamais poderá macular-se ou perder seu valor, porque essa herança ela está guardada no céu. Então, quando nós falamos em reforma na vida cristã, inclui nós recuperarmos a capacidade de olharmos a vida com essa esperança viva, que se renova a cada momento, porque a nossa jornada não é uma jornada qualquer. Nós estamos não jogados ao léu da vida, nós estamos seguindo com propósito, e Deus, o autor e consumador da nossa fé, é Ele que nos garante que essa jornada é uma jornada vitoriosa, apesar dos problemas. Então é necessário que eu e você possamos estarmos alerta com relação a isso. A nossa vida, ela não fica à deriva em momento nenhum. Precisamos sempre nos lembrar disso, amados. Especialmente quando nós estamos nos momentos de adversidades. Nosso percurso é vitorioso e a vitória é garantida pelo próprio Senhor. E eu queria ler esse texto na versão do Eugene Peterson, na sua Bíblia Mensagem, que pode ser que essa versão comunique melhor o que nós estamos tentando dizer. Por favor, acompanhe aí o que está sendo projetado.
que Deus nós temos. É como se Eugene Peterson estivesse dizendo, olha, que Deus que nós temos. Como você vai negligenciar esse tremendo ser? Ele diz assim, que Deus nós temos e como somos felizes em tê-lo. O Pai do nosso Senhor Jesus, pelo fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos, recebemos uma vida nova e temos tudo na vida, até mesmo um futuro no céu, que começa agora. Deus está atento a nós e ao futuro. O dia em que vocês terão tudo isso, vida restaurada e integral, isso está chegando. Sei quanto vocês se sentem bem com isso, ainda que nesse meio tempo tenham de enfrentar todo tipo de provação. Ouro puro passado pelo fogo sai comprovadamente puro. A fé genuína que passa pelo sofrimento sai comprovadamente genuína. Quando Jesus consumar tudo, será a fé que vocês têm, não o ouro, que Deus vai apresentar como prova da vitória dele. Vocês nunca o viram, mesmo assim o amam. Vocês ainda não o veem, mesmo assim confiam nele, rindo e cantando. E continuam crendo. Por isso, vão conseguir o que querem, a salvação plena. Amados, é sobre isso que nós estamos comentando hoje. A nossa jornada da fé cristã não é qualquer coisa. E eu queria compartilhar essa tela aí. Em suma, o texto é um chamado para a realidade da vida daqueles que creem. Se você crê, eu estou falando com você. Daqueles que foram alcançados pela salvação de Cristo. E esse chamado é uma postura de alegria, uma postura de esperança, mesmo diante das adversidades e dos sofrimentos. Amados, a reforma que precisamos passa pela postura do louvor, do agradecimento, passa pela experiência viva da esperança viva, pela capacidade de vivermos, experimentarmos essa esperança que é fruto da ressurreição de Jesus Cristo. Amados, olha que coisa interessante, porque Jesus ressuscitou dos mortos. A esperança que precisamos, ela pode ressuscitar a cada momento que nós passamos por dificuldades. Então, todo o trabalho foi feito pelo nosso Deus. Todo o trabalho, do princípio ao fim, é condução da mão de Deus. Compete a mim e a você, nesse processo de reforma que transforma a nossa vida, nós aprendemos mais do que nunca, descansarmos no trabalho do Senhor Jesus. E eu queria convidar você a pensar sobre o nível da sua esperança. Que você pensasse sobre a qualidade que você tem apresentado na sua esperança. Enquanto o Fernando canta essa música, que você possa refletir sobre esse nível de descanso nas mãos do nosso Deus. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim
tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amados, essa é a nossa esperança, confiarmos e descansarmos na mão do Senhor, mantendo a esperança viva guardada nos céus até o fim, pois estamos numa jornada vitoriosa. Como diz o verso 9, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Eu queria convidar você a descansar no trabalho do Senhor, porque Ele faz bem feito. Amado Deus, diante desta palavra, desta reflexão tão linda, quando nós vemos que trabalho perfeito o Senhor fez, faz e ainda fará nas nossas vidas. Nos ensine, ó Deus, a caminharmos cada dia nessa esperança viva. Ó Deus, nos ensine a cada um, Deus, meus amados que estão nesse momento constrangidos pelo Teu amor, nos ensine a confiarmos no trabalho do Senhor. Faz-nos, Deus, crentes com corações que pulsam nessa esperança viva, independente da situação. Ensina-nos, ó Deus, a honrarmos com a nossa fé tremenda jornada de vitória que o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que você possa revisitar o texto, que você possa, diante do Senhor Jesus, confirmar aí a sua oração e reafirmar esse processo de renovação, de reforma na sua vida, tá bom, amados? Queria agradecer a você por permitir estarmos nesse momento. Queria que você, antes de nós sairmos aqui, que você desse um likezinho aí na transmissão, também se inscrevesse nesse canal e compartilhasse com aqueles que você acha que podem ser abençoados com esta palavra e com estas canções. Eu queria deixar 2 avisos de coisas preciosas que estarão acontecendo aí no próximo final de semana, no próximo sábado. O Serena Natal é um projeto que visa abençoarmos parte do nosso bairro aqui, com canções, aproveitando o espírito de Natal. Algumas equipes estarão distribuídas por aí, você precisa orar por isso. Se você está envolvido nesse projeto, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que sejam momentos realmente de levarmos o amor de Deus. Isso será no próximo sábado. Se você quiser se envolver ainda com esse projeto, procure o Fernando. E um outro evento que estará acontecendo, muito importante também agora no próximo sábado, é o Sábado Fácil, quando será ofertada aí uma comida especial feita pelos nossos irmãos venezuelanos, e a ideia é que esse recurso que será arrecadado com esse alimento possa ajudar esse projeto com as famílias venezuelanas que Deus tem permitido nós estarmos aqui ajudando no cuidado. Então você se envolva, compartilhe esse evento, promova isso entre os seus amigos e também passe aqui no sábado, e no estilo drive-thru, pegue aqui essa comida e conheça esse sabor venezuelano que vai ser abençoador na vida das pessoas, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus, que a sua semana seja repleta de experiência nessa viva esperança para a qual nós fomos chamados. Fique na paz.
Que nada de mal venha acontecer, em nome de Jesus.